Fala, meu queridão, canal Bad Draw na área, e hoje a gente vai dar mais uma mergulhada no Wix Studio, porque a gente só mergulhou até o tornozelo, a gente nem chegou a enfiar a cabeça, né, dentro desse editor. Freud explica esse sentimento que a gente teve com essa última frase que eu falei. Freud explica, né? É dado o nosso sistema que de maneira sistêmica se comunica com todo o sistema externo e o sistema interno. Então nós nos sentimos sim muito atravessados, né, por frases como essa, mas não tem nada a ver psicanálise com programação, ou tem a ver? Ou os sistemas estão interligados? Você vê filosofia, você vê arte no processo de programar? Isso é uma boa pergunta. Eu já estou desviando do assunto. Isso é muito normal, certo? Isso é muito normal. Desviar do assunto é o que o Wix fez quando criou o Wix Studio, e a gente estava acostumado com o Wix lá de trás, que era feito em Flash, mas não tem problema, cara. O cara mete JavaScript no meio do Wix, o Wix desviou. Então nós desviamos para poder ganhar novos rumos, para poder abrir horizontes acerca das nossas ideias, certo? Mas Bad Draw já está viajando demais, volta para o assunto. Voltei. No Wix Studio a gente vai explorar esse potencial de novos componentes que agora conversam mais com CSS. Não, a gente não vai falar muito de CSS, escrever CSS aqui, não. A gente vai entender como os novos componentes conversam com o CSS através de alguns atributos automáticos que a gente pode mudar. E para isso a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou abrir o meu Fireworks aqui, tá? E a gente vai criar um novo site aqui no Wix Studio. Vamos começar com uma tela em branco. Enquanto o Fireworks abre, o Wix Studio cria um novo site pra gente, eu vou te dizer, eu tenho cursos publicados na Udemy, tá? Os links estão aí abaixo, e eles são para iniciantes e para pessoas que também queiram entender como é que o JavaScript entrou nesse universo Wix. Sim, os meus cursos são um pouco antigos, mas ainda valem para hoje. E eles estão para ser renovados o dia que desceu uma luz aqui, como a que desceu no dia que eu fiz os cursos. Cara, mas luz, programação, você está ficando maluco. Quem dera eu já estivesse, porque aí de repente eu estaria fora dessas questões humanas que nos atravessam e nos fazem às vezes querer realmente viver uma vida de novidade, uma coisa bem bacana. Certo? Mas eu não vou me queixar da vida com você, muito pelo contrário, eu vou agradecer por você estar aqui, por já ter se inscrito no canal, por ter curtido e essas coisas. Primeira coisa aqui, eu vou abrir, tá? Um modelinho. Deixa eu entrar aqui, uma foto minha bonita, essa foto aqui de 2018. Já tô desviando de novo, eu tô o rei dos desvios hoje, me segura. Se eu for por aí, você já fala Bad Draw, ó, desviou. Que hoje estava aqui material CSS Wix Studio. Eu separei algumas imagens aqui, tá? A primeira coisa, a gente vai olhar, isso aqui é um mockup de um website simples, eu peguei na internet, e a gente vai partir para a questão de reproduzir esse mockup num ambiente de Wix Studio. E aí a gente vai conversando como que o CSS hoje modificou a perspectiva que a gente tem nas nossas montagens de layout, tá? Mas como eu te disse, nós não vamos escrever CSS, nós vamos entendendo aí basicamente como é que as coisas funcionam. Vamos começar do começo, vamos de cima para baixo, tá? E esse aqui, tá? Deixa eu aproximar aqui, é o nosso modelinho de trabalho hoje. Rapidinho a gente vai deixar ele ok, tá? Tá aqui o nosso site em branco, ó, nosso business name, certo? Então a gente não vai muito longe aqui, eu vou dar o nome desse site aqui de Bad Draw, certo? Eu não sei o seu nome, se você comentar nesse vídeo eu vou descobrir. Mário, Luciano, Luciana, Maria, Fernanda, certo? Lúcio, Davi, Ernesto, Geraldo, seja lá como você se chama, comenta aí que eu vou descobrir o teu nome. Vamos colocar uma imagem aqui, isso aqui é a parte mais simples, que é a gente botar um header. Eu vou alterar a imagem aqui, vou fazer um upload de imagem, vou pegar uma imagenzinha do canal, deve ter alguma coisa aqui, eu nem guardo muito essas coisas, sabia? Imagens, canal, tá aqui o Bad Draw com headset, eu vou pegar essa aqui mesmo, tá? Vai nos servir aqui para o que é. Tá, e já a gente entra nesse comentário, nesses conceitos aqui de arquivos do site, ele vai cair aqui, pronto, atualizar. Pronto, tá aqui a nossa imagem, ó, que beleza. Coisa mais fácil, arrastei para cá, tá feito ali, tá feito, né, o nosso cabeçalho, cortando ali a cabeça do Bad Draw. Não pode, né? Freud explica esse tipo de sentimento.
novamente a psicanálise batendo a porta aqui da gente. Mas enfim, então está aqui basicamente o cru de um escopo. E se a gente for olhar para cá, a gente viu que a gente tem um header, ó, tem um botão aqui que é o Contact Us, e o nosso menu ele está mais à esquerda, certo? About, Profile, Blog, Contact Us, certo? Como que a gente faria aqui numa situação como essa? A gente primeiramente botaria o menu para cá. Até aí são coisas simples. Deixa eu te falar um pouco sobre o menu. O Wix aqui eu notei que ele errou na tradução aqui. O que você deseja criar, não é o que você deseja criar, é o que você deseja editar, tá? O que você deseja editar, o container do menu, o botão de rolar ou os itens do menu, tá? É o que você deseja editar. Então, quando eu boto container, por exemplo, e boto aqui um background, ó, você vai ver que ele está mudando o background. Então, não é criar, é editar, né? Porque criado já estava. Então, basicamente é isso. Então, a gente vai pegar esse menu, pegar aqui nessa parte aqui e dizer que ele alinha à esquerda, para ficar ali igual o nosso layout. Aí, se a gente vier aqui em gerenciar menu, a gente consegue adicionar itens na forma de links, e aí a gente consegue seguir ali mais ou menos o que a gente fez. Se bem que ele vai pedir para sites, e eu vou botar aqui um http://google.com, certo? Ok. Aí ele ficou ali com o nome de link, mas se a gente for em gerenciar, a gente consegue dar um rename para esse cara aqui, para a gente seguir lá certinho, About, Profile e Blog. Tá? Aqui também a gente renomeia, a gente bota About, certo? Profile. Na verdade, essa fidedignidade aí que a gente segue, né? É mais no começo. Daqui a pouco a gente está mais solto nesse processo. Você vai ver isso acontecer. Então vamos aqui, http://google.com, né? Um novo link. Tá ali About, Profile e por último ali o blog, né? Aí você vai ver que os links estão ficando em azul, certo? Isso não é o ideal, né? Eu demorei para chegar nessa conclusão, apesar de ser óbvio, usei até CSS para mudar a cor. Como aqui, ó, o que você deseja criar, eu falei, cara, não quero criar nada, eu quero editar. Eu tenho que vir em itens do menu, texto, e aí, ó, é que eu mudo aquela cor azul lá, tá vendo? Para deixar ela assim mais escura quando não tiver modificado. Quer dizer, quando ele tiver selecionado, ele pode ficar escuro, né? Mas quando ele não tiver selecionado aqui, que é o normal, ao passar o mouse, ok? E página atual escura, normal vai ser, na verdade, o claro, né? Aqui o mais claro. Pronto. Então fica ali o About mais claro, ó. Então a gente conseguiu chegar dentro do que a gente queria. O Bad Draw, About, Profile, falta ali um botão. A gente vai botar um botão ali. Também nada mais fácil. Essa aqui está sendo a parte mais simples, né? Criar essa parte aqui. E aqui seria um botão de contato. Alterar texto aqui. No outro Wix a gente dava 2 cliques. Contact Us, certo? Assim, Contact Us. Aí tem aqui os cantos arredondados, né? Vamos botar aqui o canto arredondado de 3. Então já ficou mais bacana, ó, seguindo aqui o nosso princípio, né? Vamos deixar ele pretinho mesmo para combinar com o boné do Bad Draw. E aí a gente vai embarcar aqui nessa questão, ó. Primeiro, a gente tem seções, tá? Eu tenho aqui uma seção que é dada, e se a gente for olhar para o nosso layout lá, a gente vai dividir o nosso layout também em seções. Vamos imaginar que isso aqui, ó, seja uma seção, tá? Eu vou tirar aqui o fundo disso, deixar o fundo transparente. O fundo vai ficar transparente e a borda a gente vai deixar assim preta, tá? Então a gente vai imaginar que isso aqui é uma seção, tá? Vamos idealizar assim. Ali abaixo a gente vai ter uma outra seção. Isso aqui é muito importante porque nos redimensionamentos de tela as seções se respeitam, mas às vezes os ícones não, tá? Então a primeira seção que a gente vai trabalhar é essa aqui, ó. Your Medium Length Red Line, ok? Tá bom, vamos deixar lá aberto o nosso site do Lorem Ipsum para a gente usar aqui esses textos, tá bom? Acho até que o Wix já disponibilizou isso, mas por hora. Então essa aqui é a nossa seção, vamos deixar ela em branco. Só que eu vou chegar e jogar o meu conteúdo aqui dentro? Não. Tá? É agora que entra o que eu te falei dos componentes que conversam com o CSS. Se a gente olhar aqui,
ferramentas de layout, você vai ver que a gente tem desde grades de seção, tá? Eu poderia usar uma grade de seção aqui, aí eu boto aqui a grade de seção, e ele divide a minha seção em dois. Para o que a gente vai fazer, ó, é ótimo, eu divido em dois. Aqui à esquerda eu uso esse processo aqui, e aqui à direita eu uso esse outro que está ali para botar o player, certo? E aí a gente vai ver que eu posso também modificar essas grades para linhas e colunas. Então, para o que a gente quer, né, mais para frente, pode ficar perfeito usar aqui uma grade de seção, mas a gente vai ver outros modelos também. E você vai ver que quando a gente clica aqui em visualizar, se eu clicar aqui em grade de seção, mas é melhor eu colocar os componentes primeiro. Primeiro vamos botar um cabeçalho ali, do tipo texto, tá? Vou botar aqui um ready 1. E vamos voltar lá, que está escrito Your Medium Length Redline. Ah, tá, mas está tudo bem. Nosso cabeçalho, certo? Tá aqui o nosso cabeçalho. Ele ficou bem grandão mesmo, mas não tem problema, ó, nosso cabeçalho, certo? Aí tem uma coisa curiosa sobre os textos agora, usando o Wix Studio, que é, você pode vir aqui na lateral com o texto selecionado e escolher o comportamento responsivo dele, tá? Tá aqui, ó. Então, quer dizer, quando eu diminuir a página, ele quebra o texto, ele se mantém fixo ou ele se dimensiona, né? Isso aqui é uma coisa legal. Eu, particularmente, o que eu mais vejo sendo usado na internet é a quebra de texto, tá? Porque o dimensionamento em alguns dispositivos pequenos pode ficar muito pequeno, tá? E a gente vai botar aqui também um parágrafo, tá? Não tem problema, vamos deixar esse próprio aqui, esse textozinho que já vem aqui do Wix. Então a gente, seguindo aqui, ó, o nosso modelo, a gente praticamente já fez a seção 1 ali, e a gente vai ter um botão. Eu vou copiar esse botão aqui, tá? Porque ele tem o mesmo estilo, e a gente vai ter aqui o nosso botão, tá? E o botão diz Learn More, né? Aprenda mais, certo? A gente já vai conversar sobre Learn More, ok? A gente vai conversar sobre essas ancoragens aqui, tá? Vamos já ver como é que isso funciona. Vamos abrir aqui a folha de propriedade, vamos botar um laranjinha também para ficar bacana, ó. Então a gente está bem parecido aí no layout. Agora vamos dar uma visualização e vamos ver como é que o nosso sistema aqui ele está se comportando, ó. Certo? Ó. De maneira responsiva ele ainda está bacana, certo? Já está ficando aqui no mobile. Então a gente vai ver isso aqui mais para frente, mas por hora vamos fazer só essa questão aqui do desktop, só a visualização de desktop. E aqui do lado a gente vai colocar um player. Aí pode ser que as coisas já não fiquem tão interessantes, certo? Containers, botão mídia. Aqui mídia, áudio, vídeo, player de vídeo único, ok? Player de vídeo único, vídeo box, vídeo transparente, vídeo player, tá aqui. Vamos botar um player desse aqui do Wix mesmo. Vamos vir aqui. A gente vai ver aqui, ó, que o player, apesar de ter bordas, ele não vai deixar a gente ter um movimento de cantos, né? Imagem de capa, tal, mas a gente não consegue fazer aqueles cantos arredondados. Então tá aqui, borda, sombra, texto, adicionar, tá vendo? Então a gente não consegue fazer isso. A gente teria que botar ele dentro de uma caixa para poder fazer ele ficar ali com os cantos arredondados. Então tá aqui, ó. Tá aqui o nosso player, tá aqui o nosso vídeo. Você vai reparar que cada componente que a gente coloca, a gente tem uma docagem aqui. Essa docagem, por exemplo, nesse texto aqui de cima, de cabeçalho, ela tá em cima e aqui na esquerda. Se a gente olhar lá embaixo, você vai ver que ele está estabelecendo margens. Então, a gente estabeleceu assim que ele sempre vai ficar 7% da esquerda e 8% acima. Se eu fizesse, por exemplo, essa docagem abaixo, ó, eu tirasse a de cima, você vai ver que num comportamento responsivo, acho que ele não mudou ali, você vai ver que num comportamento responsivo, esse comportamento ele se altera, ó. Então eu estabeleci que a margem abaixo sempre é 40%. Isso modifica tudo no fim das contas, tá? Porque, ó, se eu tô aqui e eu faço isso,
ok? Eu estou dizendo que ele está pegando a nossa relação com a seção aqui embaixo, certo? E não mais com a parte de cima. Vamos modificar para a gente ver um pouco melhor. Vamos tirar a docagem dele da esquerda, tá? E vamos tirar a outra docagem também, deixar ele assim, ó, flutuando. Vamos visualizar de novo, tá? Você vai ver que, ó, apesar de, né, eu tô querendo mostrar para você algo gritante, você dizer, oh, o Bad Draw tem razão, mas o que você tem que, a gente tem que entender nessa situação aqui é os elementos, como a gente encapsulou ele dentro de uma seção, ficou fácil para ele saber qual o posicionamento que ele tem que tomar. Mas alguns elementos que ficam flutuando na página, essa docagem aqui vai dizer praticamente tudo sobre ele, ok? Então, ó, olhando aqui para o nosso processo, já temos um vídeo que poderia ser maior aqui, né? A gente olhando ele do outro lado lá poderia ser maior, tá? Então, bem alinhadinho aqui, ó, já fizemos praticamente, ó, essa parte aqui que é a parte superior. Bacana? E já temos uma seção abaixo, que é a que a gente vai usar aí para poder criar essa parte de baixo aqui, que são os nossos serviços. Então, ó, bacana, já fizemos a parte de cima, Bad Draw. Tá, e vai ter alguma modificação aqui, ó, na hora de usar no responsivo? Bom, no responsivo, se você olhar, esse vídeo aqui é porque a nossa tela é grande. Mas no celular, esse texto aqui ele ficou muito pequeno, tá? E esse vídeo aqui também, ele fica muito pequeno aqui na lateral, praticamente meia tela de celular. Então não é isso que a gente quer um vídeo que o usuário ele possa assistir. Então a gente vai trabalhar sobre o mobile, entendendo aí como alguns elementos hoje nos dão essa possibilidade, tá? Mas vamos seguir aqui com o nosso layout, tá? Aqui embaixo a gente vai usar uma seção de novo, tá? Eu vou esticar um pouquinho mais essa seção, ó. Interessante, ó, a gente dividiu, ó, isso aqui é uma seção, isso aqui é outra seção, como a gente havia programado aqui. Então a gente vai fazer nossos serviços, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer como que a gente vai fazer as divisões aqui, tá, da nossa seção. A primeira coisa é que a nossa seção ela vai ter duas linhas, tá? Você viu que eu cliquei ali, ó, e ela tem duas linhas. E a gente vai dimensionar essa linha aqui, ó, fazendo isso, ok? Por quê? Porque dentro dessa seção nós vamos ter essa área superior que é o cabeçalho e essa parte inferior onde ficam os itens, tá? Então a gente vai usar esses componentes CSS ao nosso favor. Mas Bad Draw, isso aí tinha nos componentes no Wix antigo, sim. Mas já já nós vamos ver uma coisa que não tinha, tá? Vamos ver aqui, ó, texto. E vamos colocar aqui um Red em 4 e vamos botar aqui or services, né? Nossos serviços, bem bacana aqui, e vamos colocar centralizado, ó, bem facinho, já conseguimos aquele efeito que a gente tinha. Então a nossa seção ela tá bem dividida, e melhor, se a gente for entrar aqui, ó, eu vou bater nessa tecla com você, tá? Se você não fizer a separação por seções, como eu tô fazendo aqui, você vai ter componentes de cima vindo em cima dos de baixo. Então as seções fazem os componentes respeitarem, né, o lugar onde eles estão. Você vê que esse texto aqui ele está se redimensionando, ó, dimensionar proporcionalmente. Como eu disse, eu gosto de quebrar, né? Eu prefiro que ele fique do tamaninho dele, né? E se ele tiver que quebrar, ele quebre, né? Mas isso aqui a gente vai ter que trabalhar mesmo mobile. Esquece, porque não é tão inteligente assim essa transição. Vamos focar aqui no desktop por enquanto, tá? Então a nossa seção aqui, deixa eu voltar para a edição, ela nos deixou aqui embaixo uma outra célula, certo? E aí a gente vai olhar aqui nas nossas ferramentas de layout, vamos olhar aqui dentro de avançado, nós vamos ter aqui duas coisas, a grade de CSS e a caixa flexível. Se você olhar o conceito delas, você vai ver que é bem parecido. Caixas flexíveis e grade de CSS permitem que a gente faça uma organização em mosaico, né, em tipo lantejoulas, ali em colunas e em linhas. Então, quando usar um e quando usar outra, minha opinião. Nesse caso aqui, como nós vamos dispor itens, né, ok? Nós vamos dispor itens. O ideal é que a gente use a caixa flexível. Tá? Porque a caixa flexível, né, a Flexbox do CSS, ela vai permitir que itens se organizem dentro dela. E a gente vai colocar os itens, né, em colunas. Então nós vamos ter 3 colunas, certo? Então, tranquilo. Depois nós vamos ter até opções de fazer a rolagem dessas colunas para isso ficar bem legal, tá? E na grade de CSS,
né, que vai ser o que a gente vai usar aqui embaixo, ó, tá? Prometo para você que a gente vai usar ali embaixo. Aqui vai ser uma outra seção, tá? Aqui ela vai terminar aqui, ó, certo? Nas grades de CSS, nós podemos imaginar assim, componentes que ficam mais flutuando e que são menos óbvios na sua composição, tá? Aí a gente pode usar a grade de CSS, mas no fim eles têm resultados no Wix muito parecidos. Vamos pegar aqui a caixa flexível, tá? Vamos pegar essa caixa flexível aqui. Aí é que a gente vai conversar com o CSS também. Você está vendo que, ó, um outro recurso muito importante é que quando eu clico aqui, ó, se eu clicar, ó, ele clica no item. O item é uma caixa, não é o item que eu quero. Eu vou clicar aqui um pouco atrás, eu quero a caixa flexível, a caixa em si. Tá vendo? Porque eu quero poder arrastá-la, certo? Então a gente vai dizer, ó, que essa caixa flexível eu não vou esticá-la. Tá? Isso resolveria, mas eu não vou fazer dessa maneira. Primeira coisa, vamos mudar ela aqui para colunas. Tá? Então ela vai gerar aqui 3 colunas para a gente vai ocupar aqui esse espaço, ok? Mas a gente vai dizer o seguinte, que a largura dela sempre vai ser 98%, certo? Aí ela está aqui com uma altura do tipo automático, tá? A altura da caixa flexível sempre é definida como automático, certo? Então, ó, a gente estabeleceu uma largura, então independente do tamanho que eu esteja usando, ela sempre vai ter a largura de 98% da página. Aí a docagem dela vai ser responsável por garantir que essas margens estejam sempre dessa maneira, tá? Então, aqui sem problema pra gente, vamos docar à esquerda mesmo. E aí vamos vir aqui também nesse item, ó, interessante que a gente tira o fundo dele, ó, mas ó, repara que a gente tira o fundo só de um. Então, se você vier aqui também clicando em gerenciar aqui em cima, você vai ver que ela tem 3 itens, tá? E se eu poderia adicionar item, por exemplo, ó, e aí ele reduziria o número ele reduziria o tamanho dos itens, mas a gente só precisa de 3. E o que define o tamanho desses itens é o quanto a gente definiu aqui, ó. O tamanho dele está de 25%. Tá vendo? 25, 25, 25. Certo? Isso eu acho que... Aí se a gente coloca aqui 30%, ó. Que bacana. Ó, esse aqui 30, esse aqui 25, esse aqui 30, esse aqui 25. Tá vendo? Então a gente tem essas variações aqui. Vamos botar todo mundo 25. A soma disso aqui não está dando 100. Tá? Mas é porque, se você olhar... Nós temos um intervalo entre itens, que se a gente vê isso clicando na caixa, aí o intervalo é de 8 pixels entre itens, tá? E você vai ter as margens laterais e no fim o que nos sobrou foi ali um 25. Bom, isso é um cálculo feito pelo próprio sistema, né? Então 25 eu calcularia 33 para dar os 100, mas não é esse o cálculo que está chegando. Mas é só para você entender que esse tamanho define o tamanho que essas caixas aqui vão ocupar, tá bom? Então a gente está aqui, ó, tendo 3 itens e a gente vai continuar trabalhando aí o nosso layout. Aqui a gente vai ter uma imagem, tá? E um lorem y e um texto abaixo, beleza? Foi aí que eu separei algumas imagens lá no nosso sistema. Que eu vou fazer aqui um upload de mídia. Vamos chegar aqui, dar um upload de mídia, mostrar mais upload de mídia aqui. Faça upload, eu separei 3 imagens lá em material, tá aqui 1, 2, 3. São imagens mais ou menos da mesma proporção, então a gente vai conseguir usar e entender melhor como é que o nosso sistema está se comportando nesse sentido. Ok? Então deixa eu subir as imagens aqui, vamos pegar essa aqui primeiro, vamos adicionar a página, ó. Você vê que eu vou encaixar ela no primeiro item aqui, tá? Vamos fazer essa anexação e a gente viu o seguinte, de acordo com o nosso layout lá, ó, a gente precisa ter uma margem lateral maior, certo? Então, vamos dizer o seguinte, que isso aqui ao invés disso ocupa 15%, né? Ela ocupa 15%. A outra ocupa 15 também. Essa aqui também ocupa 15. Aqui, ó. Certo? Você vê que a gente
está lidando muito... Ah, mas mesmo assim fica do mesmo tamanho. Você vê que a gente está lidando muito com os valores, né? E não diretamente com copiar ali, porque a gente começa a ter uma noção que o CSS tem essa modularização assim de lidar com percentual de ocupação, enfim. Vamos clicar aqui na caixa flexível, gente. E aí a gente vai definir que o conteúdo excedido, ocultar, tipo de posição, não é o encaixe automático, é a forma como ele posiciona. Dentro do CSS, as caixas flexíveis têm formas de posicionamento. Então a gente vai achar isso aqui também, tá? Então, colunas da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, proporção de item aqui. Os intervalos a gente vai aumentar para 20. Mas independente disso, a gente vai ganhar mesmo se a gente for lá mexer na caixa aqui e trocar esse 98 e colocar ela para ocupar, por exemplo, 80%, né, da página. A gente 85% da página, porque aí ela vai estar mais centralizada, ok? E a gente consegue um efeito mais parecido com o que a gente está buscando aqui, com laterais maiores aqui, né, com margens laterais maiores. Aí a gente vai jogar essa nossa imagem aqui mais ou menos ao centro, né, mantendo ela aqui mais ou menos ao centro. Vamos colocar um texto ali embaixo, texto do tipo Rating 5 tá legal pra gente, certo? Aqui seria um primeiro serviço, né? Você vê que ele, apesar de ser muito parecido com o repetidor, né? Então, nosso serviço 1, Programming, certo? Programming, né? É a programação. Aí a gente vai ter aqui um texto 2, vamos usar aqui um parágrafo, certo? Parágrafo do tipo 2, está vendo que a gente está tendo até certa fluidez, né, para criar esse elemento. Olha que bacana. Então a gente já fez ali, ó, e tirando, você vê que a gente tem ali essa noção exata de que ele tá, que é praticamente um item, né? Então vou copiar aqui, ó, todo esse processo. Oxe. E se a gente vier aqui em gerenciar, né? Se a gente clicar aqui, ó, nesse item 1, a gente vai conseguir duplicar ele. Mas para isso ficar interessante, a gente precisa apagar os outros, né? Você está vendo que, ó, ele sozinho ele se redimensionou, né? Então, e ele vai se redimensionar de novo à medida que ele tiver outros concorrendo em espaço com ele ali, ó. Então, ó, Programming, certo? Web Design, aqui, né? Web Design, e aqui a gente vai ter o Call Service, né? Que é quando eu atendo vocês porque vocês estão aí com o mundo pegando fogo. Aí vamos alterar a imagem aqui, vamos botar aqui um Web Design e vamos botar aqui um Call Service aqui, ó. Pegar essa, alterar a imagem aqui também e botar esse menino falando ao telefone. Então, ó, que bacana, já criamos aqui, ó, o nosso site, o nosso cabeçalho aqui. Eu ainda acho que esse player pode ficar mais quadrado, não sei se ele se redimensionou sozinho, alguma coisa aconteceu, tá? Criamos aqui a nossa parte superior, seguimos aqui, ó, sempre respeitando seções, então o nosso site está enquadradinho. E agora a gente vai ver o comportamento responsivo, ó, da caixa flexível. Você está vendo o que está acontecendo? Ó? Ela está se redimensionando em 3 colunas para atender a gente, olha que bacana, né? Só que isso aqui para um celular, é como eu disse, esses textos vão ficar muito pequenos e essas colunas aqui, ó, elas estão muito grandes, tá? Então a gente pode modificar isso aqui e fazer isso aqui funcionar um pouco melhor, tá? Já já a gente vai entrar aqui nessa parte e a gente vai estar trabalhando essa parte aqui do mobile para ficar melhor, porque não faz sentido a gente ter uma interface mobile assim. Mas vamos seguir aqui. Tá? E a gente chegou aqui, ó, em testimonials, tá? Que é praticamente onde as pessoas falam da gente, falam mal da gente ou falam bem. Aqui vai ter um comentário, o nome da pessoa, de repente o e-mail. Então a gente vai seguir esse padrão aqui. Então o que a gente precisa? Você vai falar aí antes de eu falar. A gente precisa primeiramente de uma sessão, né? Porque se a gente não fizer sessões, os nossos elementos vão se misturar durante a responsividade. Então é muito importante trabalhar com sessões. Então a gente fez aqui uma nova sessão. Eu me senti aqui obrigado a mudar a cor desse botão aqui para cinza, né? Eu olhei para ele e falei, não, você não ficou legal preto, você ficou legal cinza, tal. Então a gente tem aqui uma nova sessão. Aqui a gente não vai usar aquela coisa de fazer a sessão ficar ali com uma parte superior, porque não há ali um cabeçalho.
E a gente vai fazer o uso aqui da grade CSS, né, como a gente havia combinado. Vamos vir aqui, ó, ferramentas de layout, grade de CSS, e a gente simplesmente, para seguir ali o layout, a gente precisa de duas instâncias, né? Então vamos pegar essa grade CSS e colocar aqui. Você vai ver que olhando, ela é bem parecida com qualquer coisa. Como eu gosto de usar uma grade CSS, eu gosto que ela ocupe a seção inteira, né? Então vamos aqui para tamanho, ó. Você vai ver que a gente vai pegar ela, vai esticar a barra. E vamos definir o tamanho aqui agora. Comportamento dimensionar proporcionalmente, largura relativa. Ele não está me deixando botar ali o percentual ainda. O Wix Studio ainda tem mistérios para mim, tá? Mas vamos estabelecer aqui, ó, que ela ocupe a nossa seção inteira, tá? A gente consegue isso também clicando aqui, tá? Eu dei mole, ó. Clico aqui, ela ocupa a seção inteira, tá? Isso aí é bobagem pra gente. Vamos trocar esse background aqui? Não, porque o nosso layout lá tá falando de background cinza. Vamos deixar ele cinza também, para conversar lá com o nosso layout. Vamos copiar aqui, ó, o tamanho desse texto aqui. Não, vamos pegar também um textozinho aqui diferente. Vai ser o texto aqui, o Reading 6, vai ser o nosso testimonials, né? Porque à medida que o site está baixando, ó, e agora a gente tem uma gradezinha aqui, ó, norteando a gente sobre coisas. E você vai ver que se eu colocar aqui a docagem para a direita, ele usa a marca da grade, tá? Para fazer a docagem. Então ela é muito importante nesse aspecto, porque ela passa a ser um referencial de layout para o nosso sistema, ok? Testimonials. Isso aqui é me parece ser um vídeo diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal BadDraw, mas eu sei que às vezes a falta de conhecimento sobre CSS pode te deixar patinando um pouco. Então olhar esse vídeo com carinho talvez te faça ficar mais à vontade nessa coisa de usar esses layouts novos, tá? Então isso aqui basicamente é um testimonials, né? É um depoimento. Se a gente for olhar lá, ó, é um depoimento, aí vai ter a foto do usuário embaixo. Vai pegar uma foto qualquer aqui dentro de mídia. Vamos pegar aqui, tem uma foto de uma moça linda aqui, certo? Vamos colocar aqui, ó, uma bela foto, certo? E aí do lado teria o nome dela, certo? O nome de quem fez esse testimonials, né? Vamos botar aqui. Vai ser basicamente aqui o mesmo tamanho. Então a gente vai botar aqui, ó, user, né, que vai ser a gente vai vir aqui botar um negrito, e na parte de baixo vai ser o nosso user email @mail.com, certo? Seria mais ou menos isso aqui. Não ficou tão legal, tá? Porque acabou não respeitando ali alguns espaçamentos. Então vou só copiar esse texto aqui para poder descer ele e tal. User email @mail.com. Vamos tirar esse negrito dali, botar aqui um itálico e tá feito, ó, certo? Ele tá docado ali à direita e aqui docado à direita, a imagem docada à esquerda e em cima. Isso aqui, o próprio Wix, através de inteligência artificial, ele já decide pra gente algumas coisas e a gente, ó, só vai pegar isso aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V. Acabei não copiando tudo. Selecionar tudo aqui. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Fui sabotado mais uma vez. Ele está indo aos poucos, você viu? Assim é ótimo, né? E vamos colocar aqui esses elementos, fazendo esse alinhamento, ó, usando a grade CSS. Então a grade CSS, ela também dá pra gente essa ideia de componentes, né? De separação e tal, e na hora que a gente for usar a responsividade, isso fica mais claro, porque a gente consegue ter os nossos elementos ocupando seus lugares certinho. Então o nosso testimonials, ele está praticamente pronto, né, que são os depoimentos aí no nosso site. E aí os elementos que estão aqui abaixo, ó, a gente vai parar por aqui, né, nessa parte aqui, porque isso aqui seria uma seção com esses itens aqui ao centro. E aqui, ó, poderia ser feito também numa seção. Ah, mas BadDraw, por que você não fez seção aqui e seção aqui? Eu poderia, tá?
Só que por conveniência, alguns elementos são mais próprios para isso. E você vai entender por quê quando a gente for agora para responsividade, tá? Então, ó, vamos dar aqui, vou tirar aqui o zoom, né, do nosso site para você ver como ficou aí, ó, um layout bem bonito. E a gente fez até rápido. Deixa eu olhar aqui o tempo do vídeo, ó, 35 minutos. Né? A gente fez até bem rápido esse vídeo aqui, esse layout aqui, tá? E você vai ver que quando a gente for para responsividade, a gente vai ter algumas coisas. Então, considerações. Usamos grades de CSS, tá? Para ter essa ideia de separação, né? E manter uma docagem separada, fazendo com que os componentes conversem, mas que tenham referências não no mesmo lugar. Porque o que aconteceria se essa grade aqui não tivesse essa referência? Esse elemento ia estar docado aqui. Então a gente poderia ter problemas nesse sentido. Esse texto ia estar docado cada outro lado. Então na hora poderia dar problema. Então quando eu doco ele aqui, eu separo os pontos de referência dentro do layout de todos esses textos, de todos esses componentes, entendeu? A mesma coisa aqui, ó, esses componentes, esses itens da nossa caixa flexível, eles estabelecem que todos esses componentes que estão aqui de texto, eles devem respeitar, né, os limites desse item aqui, respeitar a disposição que essa caixa flexível os colocou, né, que é em coluna, e não passar por alguns valores que a gente estabeleceu, como por exemplo o intervalo entre eles. Tá? Isso aqui é muito importante. E no caso da seção, a mesma coisa. Tá? A gente tem referências de docagem aqui para esses elementos que permitem que eles fiquem ocupando o lugar deles correto. Agora, vamos partir aí para o mobile? Partir para o mobile. Vamos trocar aqui o nosso breakpoint, tá? Ele está aqui com breakpoint de 390. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder chegar mais pertinho aqui, ó. Você vê que assim, para o desktop isso aqui funcionou, ok. Mas para o mobile eu acho que não fica tão legal. A primeira coisa, vamos começar do começo. Vamos deixar aqui a nossa logo do BadDraw mais legal. E aqui, ó, no mobile a gente vai tirar esse nome. Vamos simplesmente, ó, ocultar, tá vendo? Então nesse breakpoint aquele nome não aparece. A gente não precisa daquele nome do BadDraw. Vamos ficar só com a logo. Vamos reduzir aqui o cabeçalho, ó. Esse botão ficou aqui flutuando também, ó, Contact Us, tá? Ele acabou flutuando aqui, gente. E você vê que o nome dele ficou muito pequeno aqui para o mobile, tá? Então você pode ver aqui que o comportamento responsivo dele em texto, ó, ele tá com texto tamanho 4. Então a gente vai botar um tamanho 10, tá? E vamos manter vivo aqui, ó, o nosso botão ao lado do menu. Tá? Que é uma captura de contato. Então, perfeito pra gente. Abrir menu aqui pra gente ver, ó, profile, ok. Vamos estabelecer o nosso menu aqui. Isso aqui é o de menos, né? Para falar a verdade, dentro do que a gente está se propondo a fazer aqui. Eu só queria que ele deixasse eu clicar no xizinho ali, para eu poder botar o xizinho, mas isso aqui é de menos dentro da nossa situação aqui, né? Vamos aqui, adicionar mídia. Pô, muito obrigado, que eu não consigo pegar o menu que está ali embaixo, o xizinho que está aqui, ó. Mas enfim, numa outra ocasião eu conseguiria. Tá? Clicando aqui, você vai ver que ele vai me selecionar a seção, e a primeira coisa que a gente vai fazer é decidir, por exemplo, como que essa seção vai aparecer. Ela ainda vai ser uma coluna, ou ela pode passar a ser uma linha, né? As seções, elas nos dão essas duas opções. Se eu botar linha, você vai ver que o vídeo, ó, ele veio para baixo, tá? Isso nos abre uma gama de possibilidades. Agora a gente pode estar trabalhando esse cabeçalho aqui de uma outra maneira, ó. Esse texto, ele foi estabelecido aqui para dimensionar proporcionalmente. A gente vai usar quebra de texto nele, tá? E a gente vai manter o tamanho da fonte em 16. 16 não, vou manter em 12. Tá, uma fonte agradável, legível, tá? Que a Microsoft recomenda e eu gosto. Então a gente vai fazer assim, ó. Certo? Você vê que a possibilidade, a facilidade de só ter trocado
A gente também vai passar esse botão aqui, ó, para outra célula, né? A gente vai, na verdade a gente não consegue fazer isso. Ele deu uma instrução ali, mas você vê que a gente ainda apanha do Wix Studio, ele faz a gente passar vergonha aqui. Então, ó, primeira coisa, nosso cabeçalho, ó, ele vai ser estabelecido aqui, certo? O nosso vídeo ele vai ganhar uma outra dimensão, aqui assim, ó, certo? A gente vai ter um novo início de site no mobile. Deixa eu pegar aqui. Célula. Eu estou pegando a célula e eu quero a seção. Isso, puxar a seção até aqui em cima. Pronto. Então a gente tem um novo redimensionamento e uma nova perspectiva de entrada no mobile, certo? Então vamos lá. Olhando o desktop, ó, olhando o mobile, certo? Tentei pegar esse botão aqui e passar para essa outra célula. Ele está dizendo mantenha Ctrl e Alt para reagrupar em todos os breakpoints. Então se eu fizer isso, ó, eu vou anexar aqui, mas eu não queria que ele fizesse isso no outro breakpoint, ó, tá vendo? Então vou dar um Ctrl Z. Não era bem isso que a gente queria, eu só queria que ele botasse aqui nesse breakpoint, ó, mas não tá rolando, tá? Então esse botão ali, ele tá meio que flutuando pra gente. Vamos decidir o que a gente faz com ele. Texto aqui, tamanho 12. Learn more, tamanho 10. Ok. Só aumentar aqui o tamanho dessa célula. A gente já acha um lugarzinho para esse texto. Pronto, ele fica aqui, Learn more, e a gente embaixo tem um texto. Então, ó, a nossa disposição aqui no mobile, tá, ela já nos dá uma ideia totalmente diferente, ó. Só de você passar de coluna para linha, mas a gente não vai fazer o mesmo aqui, ó. Tá vendo? Em caixa flexível, a gente vai estabelecer uma outra coisa. Tá vendo que o texto ficou pequeno, né? Não tá agradável para o usuário, não tá... E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e o tipo de exibição, e vamos botar o tipo de exibição como slider, certo? Slider. Porque o slider, ele vai me dar essa ideia de que tem outro aqui, ó. Se eu botasse slide, ele me daria um e eu teria que adivinhar que tem outro ali. Tem coisas que não são tão óbvias. Então eu deixei assim o slider, tá? Esse texto aqui, programming, ele tá como dimensionar proporcionalmente. Eu vou botar também como quebra de texto. E a gente vai botar aqui, tá? Lembrando que eu não estilizei aqui os cabeçalhos dos breakpoints, por isso que a gente está tendo que ter essa mudança. Então aqui programming, display, se eu vier aqui em cabeçalho 5, eu mandar atualizar, aí ele vai querer muita burocracia, né? Aí pode ser que mude até onde eu não quero, mas tá tudo bem. Mas é só pra gente entender o seguinte. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a seção, aumentar um pouco ela pra gente ganhar mais espaço, tá? Nossos serviços aqui. E aí a gente vai pegar aqui também a nossa caixa e aumentar também um pouco ela, para que a gente possa ter mais espaço para esse texto aqui, que também está dimensionado proporcionalmente. A gente vai mandar ele quebrar e vamos dar um tamanho de 12 para ele, que é um tamanho já legível. Então, ó, bacana, já ganhamos aqui, ó. E se a gente vier aqui nessa caixa, item, tá... A gente pode vir aqui nela e na hora que ela mostra o slider, né? Item aqui, caixa container, a gente pode mandar ela não mostrar aqui, ó, mostrar a barra de rolagem. Então a gente não mostra, porque no celular normalmente a gente passa com o dedinho, né? Então vamos lá, agora eu quero mexer nesses outros que estão aqui, caixa flexível, vamos lá em gerenciar, item 2, tá? Isso aqui fica bem complicado pra gente puxar o outro que tá ali, né? Não é assim? Então vamos lá, vamos pegar esse item aqui, ó, passar aqui pro começo. Oh, você falou, cara, esse cara é um gênio agora, eu quase te ouvi falar. Depois a gente bota todo mundo no seu lugar. Então cabeçalho 5 aqui, a gente vai botar tamanho 14, tá? Igual a gente fez com o outro. E aqui a gente vai botar o tamanho 12, estabelecendo que todos esses textos aqui devem ser do tipo redimensionar, né? E não, tá? Mas isso aqui é uma questão minha, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, sempre, né? Como a gente falou aqui no começo. É uma arte, é uma espécie
dimensionar proporcionalmente, quebrar o texto aqui, beleza? Vamos lá em gerenciar de novo, ó, clicando aqui nos 3 pontinhos, eu acesso a árvore que eu tô, ó, e vamos trazer o último aqui para frente, tá? E aí a gente tem aqui um web design também, ó, vamos dar aqui o tamanho 14, e aqui o tamanho 12, ó, bem legal, né? Então, aqui é dimensionar proporcionalmente, quebrar o texto. E aqui dimensionar proporcionalmente, quebrar o texto. E aí se a gente vier aqui na caixa agora, em gerenciar, a gente pega o último lá e traz para frente. Aí a gente praticamente resolveu o nosso problema de ordem. Certo? Então, numa visualização de mobile agora, tá, o que a gente consegue ao visualizar aqui no sistema a gente não vai conseguir ver isso, mas já já a gente bota ali em publicar e a gente vê como é que isso ficou. Eu arrastaria aqui para a direita, ó, e já veria aí os nossos serviços num esquema de mobile. Vamos publicar aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de layout CSS Wix, certo? Layout CSS Wix. Vamos salvar e continuar. E assim que ele publicar, vamos dar uma olhada lá, ó, em ver o site, mas vamos botar aqui em inspecionar elemento e vamos pedir, olha que bonito que ficou o nosso site. De verdade, ó, ficou muito bonito, tá? De verdade, ficou bem bonito mesmo. Eu estou vendo aqui na minha máquina e ele ficou bem bonito. Então tá aqui, ó, no mobile, ó, eu consigo estar arrastando, mesmo se eu tivesse mais itens. Então, são experiências diferentes que você oferece para o seu usuário, certo? Então, acho bem bacana você levar isso aqui em consideração, tá? E aí a gente vai ver uma outra coisa também, onde a gente perde e onde a gente ganha, né? Essa era uma pergunta que eu tinha que responder aí para você durante o processo, onde a gente perde, onde a gente ganha. Se eu vier aqui nesse container de CSS, tá? Você vai ver, ó, conteúdo decidido, ó, tipo de exposição padrão, tá vendo? Tipo de exposição stick, mas a gente não tem opções como aquela, né, dimensionar propriedade, o comportamento responsivo esticar, tá vendo? A gente não tem propriedades como aquela de ir passando aqui, como a gente teve na Flexbox, né, na caixa flexível. Então, saber a hora de usar esses componentes de CSS é muito importante, porque como que a gente vai trabalhar aqui, ó, no CSS? A gente vai pegar simplesmente dizer que ele vai ser 1x2, né? E a gente vai mostrar um testemunho aqui, ó, abaixo do outro, só. É o que a gente pode, mostrar 2. Mas, se a gente tivesse usado caixas flexíveis, então, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos usar só um mesmo, mostrar um testemunho só. Não, na verdade, não é um testemunho só, né? O que acabou é que ele transformou tudo numa grade só, mas não é isso que a gente quer. Então, dependendo do que a gente escolhe, né, a gente acaba tendo recursos e possibilidades diferentes, né? Então, vamos botar aqui o 12. E você acabou de ver isso aqui na prática comigo, tudo bem? Então, testimonials, aqui eu vou deixar esse aqui só, tá? Se eu quisesse uma lista de testimonials, o mais correto seria se eu usasse, né, uma Flexbox. A gente não fez isso, ok? Aqui usa, tá? E aqui vai ser um tamanho 10. Esse aqui, ó, eu vou ocultar. Esse aqui eu vou ocultar também. Esse aqui eu vou ocultar, quer dizer, nesse breakpoint eles não vão aparecer, tá? Vou ocultar aqui também. E aí, ó, a gente tem aqui o nosso testimonial. Eu preciso selecionar a seção para poder fazer aqui, esticar um pouco. Pronto, nosso testimonial já funcionando. Vou publicar, ó, tem um testimonial só. Beleza? Claro, a gente tem o breakpoint também aqui para tablet, tá? Mas por hora, ó, não vamos mexer nele, até porque ele está bem bonito também. Vamos dar uma olhada lá no nosso... Dar um Shift F5 aqui e ver como é que ficou para o mobile. Tá, ó, bacana, né? Então, ó, bem rapidinho, a gente fez um sistema bem legal para mobile. Tá usando conceitos de CSS que são aplicados ao Wix Studio.
tá? Foi um vídeo onde a gente, né, morosamente chegamos aí a esse resultado, usando esse elemento aqui como base criadora de layout. A gente chegou àquilo. É um layout funcional, sim, tá? E você pode pensar aí, né, com outros olhos já no Wix Studio, porque há muitas possibilidades, tá? Eu te agradeço por ter assistido a parte do mobile, a parte do desenvolvimento. Então, né, e eu espero que a gente cada dia fique com mais clareza, né, nessa trajetória aí. Tá bom? Deixa eu pensar aqui em mais alguma consideração. Conseguimos ver aqui funcionalidades, né? Tudo bem bacana, ó. De maneira que o zoom tá grande, né? É bom para o mobile, mas para cá já não é legal. De maneira clara conseguimos aqui estabelecer coisas, então, ó, muito legal. Você viu a diferença entre grade de CSS e Flexbox e uma seção. Na seção também a gente não consegue aquele efeito no mobile, tá? Nos repetidores a gente consegue. Tá? Então é isso. Eu fico por aqui, um grande abraço, muito obrigado. Fica com Deus.